capítulo 1, verso 8. Deixa eu achar aqui, porque agora que eu achei. Ok. Ageu, capítulo 1, do 1 ao 8. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeai muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Então, essa passagem aqui nós vemos um retrato da igreja de hoje, igualzinho. É o retrato. Israel prosperou, Deus abençoou o povo prosperou, construíram casa, faziam casa estucada, casa rebocada. Naquele tempo, uma casa rebocada era uma casa de rico, porque era casas naquele tempo era só de bloco de tijolo ou de barro. Mas aqui está falando que o povo de Israel estava preocupado em fazer reboque na casa, fazer finish na casa, e eles preocupados como Deus fala aqui, que eles ficavam preocupados com o que eles tinham, com bebida, e com comer, com saciar, e com vestir, e a casa de Deus estava caída. O templo estava caído. E aí Deus falou assim: vocês dizem que não é hora de edificar o templo. O povo falou assim: não é hora, não é tempo, não tem dinheiro. E Deus falou assim: é o tempo. Porque o povo estava aplicando o coração nas coisas para eles. E hoje nós vivemos a mesma coisa. Se for ver a luz da Bíblia, a casa de Deus devia ser, em primeiro lugar da nossa vida. A casa de Deus. Esse templo, se nós comprarmos, não é nosso. Ele é de Deus. E se nós não comprarmos, eles vão vender para fazer apartamento. Agora, você já imaginou derrubar uma igreja para fazer apartamento? Não pode, eu não posso aceitar uma igreja que o João Wesley pregou naquela igreja lá. João Wesley. Passou aqui e pregou nessa igreja. Um dos homens, Então, agora, você acha que Deus vai deixar derrubar esse negócio para fazer apartamento? Não, nós temos que agir por fé. E Deus vai fazer, porque nós agimos por fé para comprar, para fazer um hospital para os leprosos sem ter um centavo. O ano passado, quando eu assumi lá $105 mil de dívida para a missão, nós não tinha um centavo. E agora Deus já colocou uma outra pessoa que, pelo jeito, ele vai fazer o hospital. Então Deus já fez o outro. Agora nós vamos usar um outro passo de fé. Então, se a gente ficar olhando, não é tempo, porque a igreja é assim, tem um grupo que me aperta e fala: senhor, não tem fé. Muita gente fala assim: senhor, não tem fé, nós traz 20 anos, nós estamos aqui, não sai daqui, não vai daqui, o senhor não age. Os pastores agem por fé, compram por fé sem dinheiro. Agora eu fiz por fé. Agora vocês vão ver, principalmente os que falavam que eu não tinha fé, agora a dívida é nossa. Entendeu? Agora a dívida é nossa. E nós vamos agir por fé. E eu quero que os irmãos orem, que Deus colocar no teu coração para ajudar, vai vir, Deus vai multiplicar esse negócio aí, em nome de Jesus. Então nós vamos um passo de fé que nós estamos fazendo. Então essa campanha nós estamos fazendo para, num ano, nós temos que levantar o dinheiro para dar o down payment do banco. Porque esses 100 mil aí eu acho que vai ser mais fácil. O problema vai ser o resto depois. É por isso que a gente é louco da cabeça. Entende? Nós vamos fazer isso aí e esperar agora até no final do ano a coisa aparecer e comprar isso aí e ficar lá. E o juro lá é mais barato do que nós pagamos de aluguel aqui no escritório. Você já imaginou? Você ficar com a igreja daquele tamanho, dá para fazer culto inglês, culto espanhol, culto português, quer que a igreja fique aberta todos os dias, tag cell, cantina, escola, comida para os pobres, outra coisa querer fazer, sopa, tudo ali tem jeito de fazer. Aqui não pode fazer nada, só quinta e sábado, e não pode, passou das 10 já fica brabo.
Então, nós precisamos de um lugar desse, né? Então, eu peço aos irmãos que ajudem a oração, que Deus vai ser glorificado. Vamos ler a palavra do Senhor no livro. Eu estou precisando aí também de passar um anúnciozinho antes. Segunda-feira nós vamos ter uma reunião aqui dos líderes e obreiros, mas eu acho que os membros deveriam ir, porque eu acho que pelo nosso estatuto tem que ter pelo menos a metade dos membros de acordo, né? Não faça dívida. E pelo estatuto precisa dos membros estar de acordo. Então, nós precisamos de fazer uma ata segunda-feira e os irmãos assinar, né? E os irmãos que talvez não possam vir segunda, depois assinam a ata, mas por isso que eu já passei hoje para a igreja. Hoje tem quase a metade aqui, né? Então, eu peço aos irmãos que na segunda-feira vindo, nós vamos fazer uma reunião de líderes e obreiros, é um ensino, e depois nós vamos fazer a ata. Então, segunda-feira, vocês poderiam vir depois da oração, seria a benção para a gente assinar essa ata. Em nome de Jesus, está um documento. A outra coisa, eu estou muito atarefado, e eu já falei uma vez aqui, algumas pessoas nem entenderam, mas o pastor Sinésio, ele é o vice-presidente, e ele tem condições de fazer muita coisa que as pessoas ligam para mim. Então, eu peço aos irmãos que comuniquem com ele as coisas, porque eu não estou dando conta, por causa da viagem, por causa dessas coisas que acontecem, por causa da compra do tempo, por causa de documentos da igreja que tem que ser preparado, e muita coisa, e tem sido uma batalha violenta para mim. Então, o tempo está escasso. Então, os irmãos, algumas coisas que vocês veem que o Sinésio resolve, liga para o Sinésio. E o telefone dele é 1914-513-304, pode ligar 24 horas que ele atende. Atende na hora. Vocês anotaram aí? 914-513-304. Qualquer problema ele está ali. Qualquer hora. Que aí ele resolve as coisas e depois, né, mais fácil. E tem os outros pastores também que vocês podem ligar para eles também, tem problema. Todos eles. Mas é que o Sinésio ele atende mesmo. Então vocês podem ligar. Ele resolve isso aí. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 22, verso 13. É sobre, vamos fazer uma pequena aqui nessa noite, rapidamente, por causa que o tempo, nós vamos terminar um pouquinho antes. Eu quero orar hoje, para alguns, nós vamos fazer um momento de oração intercessória. Tem muitas pessoas sofrendo, eu tenho sido bombardeado de problemas, um atrás do outro, assim, ó, de intercessão, problemas, né, familiares, problemas de doenças. Ontem nós fomos visitar uma pessoa junto com o irmão, que até esqueci de te apresentar, o irmão Fabiano, né? Bem-vindo. É uma menina de 13 anos, está com câncer, né? E a coisa agora parece que esse final de semana piorou um pouco. Ela era para ser segunda-feira a radioterapia, mas adiantaram. E tem várias áreas do corpo, é nos ossos, mas a família está bem abatida. E eu senti muito lá ontem de orar, intercedendo. Fazer intercessão. A igreja, às vezes, nós temos que usar a nossa fé na intercessão. A intercessão, ela muda as situações. A igreja orou várias vezes no Novo Testamento para Pedro, para os discípulos, para os apóstolos. Deus mudou a situação por causa da oração da igreja. E ontem, quando eu fui lá, não podemos vê-la, mas eu senti no final do culto fazer intercessão, não só para ela, para vários casos. Oração intercessória. A igreja tem que aprender a começar a orar intercessão, sabe? Interceder, combater, tomar o lugar. A Bíblia fala o seguinte: nós devemos sentir as dores dos outros. As dores dos outros. Quando você não coloca no lugar da pessoa que está sofrendo, você ainda não entendeu ainda o significado do corpo de Cristo, sabe?
Nós temos que sentir as dores dos outros. Ontem eu fui lá, uma menina de 13 anos, eu pensei, e se fosse um dos meus? Então eu tenho que orar com amor, porque a mãe está desesperada e a avó. Então é assim que ora, intercessão. Né? Então nós vamos orar no final para vários casos aqui. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa, porque até algumas pessoas me perguntam, por que não fala muito sobre a Páscoa aqui na igreja e tal? O costume brasileiro não fala muito sobre Páscoa, mas por causa da questão do estilo de comemoração da Páscoa. Mas a Páscoa, num sentido amplo, ela é uma doutrina bíblica, que vem desde de Israel, né, tirada do Egito, mas tem que ser entendida num todo, não só com a ressurreição. Não é só, a Páscoa não é só a ressurreição, a Páscoa é a crucificação, a morte, né, e a ressurreição, é um todo. Então nós vamos ler aqui, quando fala aqui da Páscoa, capítulo 22 de Lucas, verso 13, diz assim: indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça, porque vos digo que não a comerei, mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice e havendo dado graça, disse: tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é partido por vós, é dado, e por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, pedimos que o Espírito Santo possa falar em nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus, quebrar muralhas, quebrar, ó Deus, barreiras, quebrar, Senhor, forças espirituais, quebrar bloqueios, ó Deus, pelo sangue do Cordeiro, pelo poder sobrenatural do nome de Jesus, pela unção do Espírito Santo. E nós pedimos, ó Pai, nesta hora, que o Teu Santo Espírito venha ministrar sobre nós. Abra os céus, ó Deus, aqui agora, em nome de Jesus. Abra, Senhor Jesus Cristo, o mundo espiritual nesse momento, que toda força contrária, todos os demônios, toda seta cai por terra, todo ouvido agora seja cativo à Tua palavra, Senhor, todo entendimento seja cativo à Tua palavra. Espírito Santo, toca no coração, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Então nós vemos aqui na palavra do Senhor, sobre a Páscoa. Jesus desejou comer a Páscoa com seus discípulos. Jesus comemorava a Páscoa desde os 12 anos. Você pode ver que a primeira festa que ele vai em Jerusalém é da Páscoa. Ele ficou lá uns dias, até inclusive, conversando com os doutores. Então ele ia ano após ano comemorar a Páscoa. E a Páscoa, me perguntaram esse dia também sobre a data. Realmente a Páscoa é entre o mês de março e abril. É a Páscoa dos judeus, é a data certa, é a primavera no Israel, e era comemorada a Páscoa como o início de uma nova etapa que Deus abençoava o povo de Israel, desde como fosse um símbolo da tirada do Egito para a sua terra prometida, onde manava leite e mel, né? Mas a Páscoa tem um símbolo muito forte espiritual, porque a Páscoa, quando você entende o significado dela, você pode apoderar-se dos benefícios do reino de Deus sobre a sua vida. Um exemplo, nós vemos que na retirada da Páscoa, quando Deus ordenou a Páscoa lá em Israel, o povo estava cativo, o povo estava preso, o povo estava escravo, o povo estava sofrendo, o povo não tinha nenhuma autoridade onde eles viviam, porque eles eram escravos do povo do Egito. E esse momento de escravidão, a Bíblia diz o seguinte, que eles começaram a clamar a Deus da maneira que podiam. No trabalho, onde estavam, clamavam a Deus, pediam ajuda, Deus, 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 Deus. E foi subindo o clamor até os céus. E um dia diz a Bíblia ali, que Deus fala: ouvi o clamor do meu povo e desci para livrá-los, para libertá-los da escravidão, para uma terra que eu prometi aos seus ancestrais, que era Abraão, Isaac e Jacó. Agora nós temos que entender o seguinte, a Bíblia em Hebreus fala que
as coisas do Velho Testamento é uma sombra ou um símbolo do Novo Testamento, do cumprimento total. Então isso aí tem uma sombra, um símbolo muito forte. O que Deus fez com esse povo, tirando do Egito, para conosco hoje, nos tirando do mundo. Nós éramos escravos do pecado. Olha, vou explicar uma coisa para vocês aqui, que vocês não entendem. Quando o apóstolo Paulo e o próprio Jesus, e o Novo Testamento falam assim, ó, nós somos libertos do pecado. Não significa que você não sente, vai vontade de pecar, você peca. Mas nós não ficamos presos nele. Aí que está a libertação. Quando você aceita Jesus e recebe o sacrifício, foi revelado o sacrifício de Jesus no teu coração, você ainda tem a mesma tentação, a mesma fraqueza, só que você, às vezes, peca, mas imediatamente tem a revelação do sacrifício que Jesus fez por você, você arrepende, pede perdão e você está justificado. O pecador está preso ainda, porque o pecador não recebeu a revelação do sacrifício de Jesus. O mundano, o que não nasceu de novo, ele não recebeu a revelação do que Jesus fez, então ele ainda continua escravo do seu pecado. Então aí, no Egito, eles estavam escravos. E aí Deus desce para livrar. E Deus, não vou contar a história, por causa que eu vou focar poucas coisas da Páscoa. Mas Deus, quando desce para livrar, envia Moisés, envia os sinais, para mostrar que ele era, eu falei quinta-feira, que Deus é Deus. Às vezes você está num problema na tua vida e você fala assim, será que Deus tem condições de resolver esse problema? Deus tem. Deus é Deus. Eu falei quinta-feira, a primeira coisa para você conseguir alguma coisa, mudanças na vida espiritual na tua vida, é você reconhecer que para Deus nada é impossível. Acabou. Deus é Deus. E tudo está debaixo das mãos de Deus, do controle de Deus. O povo estava escravo no Egito? Estava, mas Deus tinha permitido. Desde lá de Abraão, vocês vão ficar 400 anos presos no Egito. Permitiu. Não sei por que permitiu. Eu gosto da história de Jó. Estava meditando ontem à noite. Vocês veem como Deus está no controle. Quando a Bíblia fala que Jó era um homem justo, temente a Deus, e era próspero, tudo dava certo, estava tudo protegido. Satanás, aí você vê como é que Deus tem o controle. Satanás voando sobre a terra, passeando, a Bíblia fala que ele estava passeando sobre a terra, resolveu ir numa reunião dos anjos que estava diante de Deus apresentando. Satanás entrou lá também. Deus permitiu ele entrar. E quando Satanás chega lá, Deus pergunta para Satanás, fala assim, tem visto o meu servo Jó, como é fiel em tudo, temente ao meu nome? E Satanás falou assim, claro que ele é temente ao teu nome. O Senhor construiu em volta dele uma barreira. Você viu como é? Que Deus tem o controle? Não tem. O próprio Satanás falou, o Senhor construiu em volta dele uma barreira que eu não posso entrar lá. O crente, quando ele está debaixo da proteção de Deus, ele tem essa barreira espiritual. Os anjos do Senhor acampam ao teu redor e os livra. Você vê que Deus não estava fora do controle, não. Deus estava no controle. Deus falou, tem uma barreira. O próprio Satanás falou assim, eu não posso entrar lá, só se o Senhor deixar. Aí, diz a Bíblia, falou assim, tá bom, eu vou deixar você entrar nessa barreira, tocar nas coisas dele, só não vai tocar na vida dele, você não vai poder matá-lo. Aí Satanás colocou lepra, colocou aquela doença, matou os filhos, matou os gados, matou tudo. Mas mesmo assim Jó não blasfemou contra Deus. Então Deus está no controle das coisas. E Deus estava no controle lá no Egito também. Só que agora Deus desce para livrar. Manda as pragas, destrói todos os demônios do Egito. Acabou com tudo. Aí na última coisa que Deus faz é a Páscoa, para livrar o povo. Deus ia matar todo o primogênito, para que fizesse o povo do Egito liberar o povo de Israel. Deus falou assim, eu vou matar todo o primogênito do Egito, todos os primogênitos, inclusive dos animais. Você já imaginou? Todo primogênito, toda a família, o primogênito ia morrer. Porque se eu tivesse lá, eu tinha morrido. Eu fosse o primogênito. Se eu fosse do Egito, né? Tinha morrido. Então, todo primogênito, primeiro, quem é primeiro aqui, se fosse naquele tempo, não fosse do lado de Israel, você tinha apagado. Mas Deus falou assim, só que tem uma coisa. Vou ordenar uma coisa para vocês perpetuamente, a Páscoa. Vocês vão sacrificar um carneiro. A família vão se juntar, faz o sacrifício de um carneiro. De 1 ano, puro, sem mancha, sem nada.
vão comer toda a carne desse carneiro, o que sobrar vai queimar no outro dia, e o sangue desse carneiro vocês vão passar na porta, no umbral da porta, nos 3 paus da porta. E ele falou assim: aonde tiver o sangue desse carneiro, o anjo da morte que eu vou mandar matar todo o primogênito vai passar por cima. Aonde tiver sangue, o anjo não toca. Aí o que aconteceu? O anjo veio naquela noite e matou todo o primogênito do Egito. Todo o primogênito do Egito. Filho de Faraó e todo mundo, um por um. Toda a casa tinham chorando. Inclusive os animais. Mas de Israel não morreu nenhum animal. Nem um filho, nem nada, porque Deus cobriu. A Páscoa, o símbolo aí. Agora, você tem que entender o seguinte: a Páscoa não é só esse dia de festivo que tem por aí, que o mundo faz, que é comer. O povo só pensa em comer. É comida e mais comida e comida. Não, a Páscoa você tem que entender o que Jesus fez por nós. Nós estamos no mundo, a Bíblia fala, nós éramos escravos do pecado, do mundo. Escravo, debaixo das trevas. E Deus também ouviu o nosso clamor, viu o clamor da humanidade, e a Bíblia fala, Deus ouviu o clamor da humanidade e amou o mundo e enviou Jesus. Ele enviou, a mesma coisa que fez do Egito, enviou Jesus para fazer, para tirar do mundo, como do Egito. O Egito era um símbolo do mundo. Vou tirar daí e vou levar uma terra prometida. Entende? Então, quando Deus envia Jesus, o próprio João, quando Jesus aponta lá e fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apontando para quê? A mesma coisa do sacrifício lá no Egito. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu gosto disso, porque eu vejo ali Jesus entrando em cena no mundo das trevas, aonde nós estávamos predestinados a ir para o inferno, escravo do pecado, e Jesus entrando, e João, profeta de Deus, lá pode falar assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí. Veja o Cordeiro de Deus. Receba a revelação. E aí Jesus entra em cena, começa a fazer o seu ministério, vai para o deserto, vence o diabo, cura o povo, liberta os cativos, os oprimidos, e vai. Aí quando Jesus vai para ser crucificado, vai passar por Getsêmani, tudo, entra aqui Lucas 22. Jesus, antes, sabendo que aquele final de semana ele ia ser pego, Jesus sabia. Sabendo que aquele final de semana ele ia ser morto, crucificado, sabia. Ele era o Cordeiro. Tem uma passagem que fala assim: como Cordeiro, ele foi para o matadouro sem reclamar, sem olhar para a direita e nem para a esquerda. Ele foi assim, ó. Sabe por que Jesus foi assim? Jesus colocou dentro do seu espírito e no coração assim: eu tenho que fazer esse sacrifício para que os que estão aqui hoje, nesse lugar aqui, possam ter salvação. Jesus pensou em você e pensou em mim. Pensou. Por isso que ele foi sem reclamar. Ele falou assim: a dor era grande, a agonia era grande, mas ele foi sem reclamar. Ele falou assim: eu tenho que salvar o povo. Então aqui nós vemos que quando Jesus ele fala assim: vai preparar a Páscoa, meus discípulos, para que possamos comer a Páscoa junto. Era a Páscoa dos judeus. E nessa Páscoa tinha que limpar aquela casa, que é o símbolo do pecado, tirar tudo que tivesse lá de fermento, tinha que ter ervas amargas, porque as ervas amargas era para lembrar que ele saiu do Egito. Porque uma criança, quando eu acho que é um judeu, Deus colocou essa erva amarga. Eu estava pensando nessa tarde, eu falei: Deus colocou a erva amarga justamente para a criança, para marcar. Porque quando chega uma criança, e você vai dar para ele uma coisa bem margosa, ele faz careta: por que eu tenho que comer isso? Aí já abriu o espaço para o pai contar: isso aqui, meu filho, você tem que comer porque nós éramos escravos no Egito. Nós estávamos presos lá. Nós não podíamos sair. Mas Deus viu o nosso clamor e enviou Moisés, e enviou os anjos, e enviou a sua palavra e nos tirou, abriu o mar vermelho, e ele é o nosso Deus. Por isso que o judeu nunca, ele cresce sem saber. Porque os símbolos levam eles a relembrar o que Deus fez. Agora o crente precisa relembrar às vezes, sabe por quê? Porque tem crente que esquece. Tem crente que esquece o que Jesus fez por você. Por isso que Jesus fala o seguinte: olha, fazer isto em memória de mim todas as vezes que participar desse pão e beber desse cálice. Lembra do que eu fiz por você, porque se você não lembrar o que Jesus fez por você, você volta à condenação, e volta ao pecado, e volta a ser escravo de novo do sistema. Então aqui nós vemos que a primeira coisa da Páscoa é o seguinte:
ele faz o que? Um sacrifício, um carneiro, um cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus, a Bíblia fala, inclusive, eu acho que a tradução que Isaías fala é a mais clara para vocês. Vamos ler um pouco, porque tem gente que não entendendo isso aqui, às vezes não consegue receber nenhum milagre, nem a cura, nem a libertação. E eu te digo, a cura e a libertação está dentro do projeto de Deus para você. Sabe por que eu digo isso? Porque quando Deus tirou lá no Velho Testamento o povo do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto, sem nenhuma enfermidade, nenhum olho de gente nenhum lá perdeu a visão. A roupa não envelhecia e a comida estava lá. Quando você entende que esse sacrifício que Jesus fez é mais perfeito que aquele, o crente tinha que ter direito a essa cura. Aqui já a metade da igreja já murchou. Porque eu creio nisso. Eu creio. Porque o dia que você duvidar, você já não começa a receber mais. Quando eu converti, eu falava para os irmãos, eu não aceitava remédio dentro da minha casa. Não aceitava remédio. Eu cria 100% na palavra de Deus. Não, se ficar doente, Jesus cura. E Jesus curou muito dos meus filhos, curou vários. Já contei o testemunho do André aqui, era para estar cego, está curado. E foi um atrás do outro. Mas uma vez, Deus me provou a fé com a Priscila. Eu falo para os irmãos, eu falei isso para os irmãos, mas tem muito novo aqui. Para você entender. Uma vez eu estou na oração da meia-noite às 3 com o Davi. Na sala, era Santa Ceia, no dia nós passávamos uma vigília, só eu e ele, sempre antes da Santa Ceia, eu e ele fazia uma vigília de 3 horas. E na vigília, a presença de Deus manifestou, eu falei, Jesus, prova a minha fé. No crente novo é meio doido às vezes. Porque hoje eu já não faço, mas isso que eu sei que ele prova mesmo. E aí você passa um aperto tremendo. Eu falei, prova a minha fé, Jesus. E comecei a provar, e falando em aquela unção de bar da unção, quando eu vi, a Priscila tinha deitado dormir, tinha dormido estava perfeita, não tinha nada, nem resfriado, não tinha nada. Aí a Márcia levanta lá, quase chegando às 3 horas, olha, eu tinha acabado de orar lá embaixo para Deus provar minha fé, estava terminando o tempo. A Priscila estava vibrando de febre na cama. O Espírito Santo falou, estou provando a tua fé. Falei, não posso dar remédio. Não vou dar remédio. Aí subi para orar para a Priscila e ela estava vibrando assim, vibrando. E a Márcia não sabia da prova. Então, ela, logicamente, como mãe, vamos dar o remédio. Aí o remédio estava em cima da camiseira lá, o remédio da febre. Eu falei, não vai dar remédio. Ela falou, não vai dar remédio? Eu falei, não vai dar remédio. Jesus vai curar. É uma prova de fé. E aí eu orei por ela. E não passou a febre. E fiquei orando mais meia hora ali, e a febre só aumentando e vibrando. E ela falou, você tem que dar um remédio. Eu falei, não vou dar um remédio. E passou uma hora, e a febre lá, vibrando. Resumo da história. Eu olhava para o remédio, eu falava, minha filha, meu Deus, já tem 2 anos. E a Márcia falava assim, pode danificar o cérebro da menina. Porque a febre danifica. E eu olhava para o remédio e falei, não posso dar um remédio, porque eu estou na prova. Eu sei que é Deus provando. E quando foi 5 da manhã, eu ainda não tinha dado remédio. E de repente Jesus falou comigo, você foi aprovado. A febre vai sumir. Sumiu, acabou. Já era. Nunca mais. Sabe, mas agora, depois aí, quando passa um tempo de vida cristã, você costuma dar o remédio. Agora, primeiro é o seguinte, vamos dar o remédio. Se não curar, nós ora. Antes, quando você está na fé, você ora primeiro. Agora não, agora vamos dar o remédio. Se o remédio não curar, nós ora. Então aí é onde você não vê milagre. Porque você põe o remédio, as coisas primeiro, acima de Deus. E o sacrifício que Jesus faz aqui, como Páscoa, que eu estou falando para você, você tem que entender isso aqui essa noite, para você sair daqui, tendo uma revelação completa do que Jesus fez na cruz. Não é só a ressurreição, mas o que ele pagou na cruz por você. O que valor da crucificação na cruz, do que ele fez no seu corpo e no seu sangue. Então aqui nós vemos o seguinte, vamos lá. Olha o que Isaías fala. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Mas espera aí.
Será que vocês creem que Isaías, ele profetizou aqui da parte de Deus? Vocês creem? Foi Deus que inspirou ele aqui? Ou ele errou? Ou ele acrescentou uma coisinha? Ele fala que, verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Pronto. Eu não vou duvidar, está aqui. Quando eu vou orar para uma pessoa, eu não vou orar para uma pessoa dependendo da minha circunstância, porque senão ninguém é curado. Quando eu vou orar para uma pessoa, eu vou orar por causa do que Jesus já fez por ela. Ontem eu fui lá visitar aquela pessoa debaixo de uma pressão violenta, o Marcos viu. Eu estava resolvendo 1 milhão de coisas, o Dr. Chu em cima da minha cabeça naquele momento, querendo um negócio, resposta, e eu tendo que sair, a Marcos assim, responde o e-mail dele primeiro, que ele está esperando, e eu indo para o hospital, eu já saí abalado. Mas quando eu entrei no carro, agora não tenho que resolver mais, agora eu tenho que pensar no milagre, lá do câncer da menina. E eu fui crendo que Deus ia operar um milagre, senão às vezes aquela menina. Eu fui convicto, eu falei, estou preparado para ministrar. Chegou lá, ela não podemos ver a menina. Sabe por quê? Você não pode depender das tuas circunstâncias, tem que depender da palavra de Deus. E a Bíblia diz, verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas as nossas enfermidades. E eu estou passando muito aperto de administrativo e coisa, todo o ministério, sem brincadeira, não estou falando para emocionar vocês, não. Meu coração faz uns 2 meses, estava doendo de cá, agora estou doendo dos 2 lados. Todo direto, uma dor no coração. Mas eu falei, não vou preocupar, porque não vou morrer com problema no coração. Eu tenho que tomar posse, porque senão daqui a pouco eu tenho que ir lá fazer e pôr um negócio aqui. Entendeu? Agora, se eu combater com um problema, não, pelas pisaduras de Jesus, estou curado. Esse coração não vai entupir, não vai pifar, porque eu preciso trabalhar ainda. Então, você tem que lutar com o teu problema, você tem que entender que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Se lá no Velho Testamento o sacrifício de um animal protegeu do anjo da morte, e no deserto por 40 anos não ficaram doentes nenhuma vez, não faltou comida, não envelheceram, por que agora no Novo Testamento você não pode andar por fé? Nós estamos no deserto hoje. Porque a mesma coisa, nós saímos do mundo e estamos passando para o deserto para entrar qual que é a terra prometida hoje? Nova Jerusalém. Nós estamos no caminho. Agora, o povo do Egito no caminho tinha cobertura de Deus. E por que você não tem? Declara. É por isso que eu falo que a fé é loucura. É loucura. E quem está lendo os livros aí fala assim, os caras eram tudo doido mesmo. Teve um deles lá, o Braha, que a igreja queria mandar ele embora. Você não quer escutar mais conversa, está falando, vou mandar você embora. Porque o povo não cria. Mas quando Deus desenrolou o ministério dele, foi um homem que parece que houve 100 mil curas através do ministério dele. 100 mil. Sabe por quê? A fé no sacrifício de Deus foi perfeito. Páscoa, é isso aí, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pode pôr a mão na tua enfermidade, eu estou curado pelo poder do nome de Jesus. Hoje eu creio em Jesus, Jesus levou. Eu recebi 3 e-mails essa semana da Márcia, das pessoas que foram curadas, que eu falei para os irmãos que eu mandei eles escrever para mim, as pessoas. E uma delas, a que tinha problema no útero, que tinha um pedaço do útero faltando, e que hoje tem um filho, que Jesus reconstruiu o útero, ela falou assim, que o dia que eu orei por telefone por ela, ela aqueceu o vento dela, que aqueceu, assim, pegou fogo na minha barriga, estava orando, pastor. Falou, está escrito no e-mail, vou passar para vocês o e-mail. Falou assim, esquentou minha barriga, e quando esquentou, eu falei, Jesus está me curando. E ela foi lá, estava lá, o médico falou assim, não tem mais nada no teu útero, só que de todo jeito eu acho que você não vai ter filho. Não, ela falou assim, vou ter filho. Dali um mês estava grávida. E teve o filho. Sabe por quê? Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente.
verdadeiramente ele levou sobre si o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então Páscoa não é só a comemoração da ressurreição, como fosse uma religião, não. É um sacrifício. Ele falou assim, ó, vamos participar da Páscoa. Aí ele pega o pão, este é o meu corpo que é partido por vós, meus discípulos. Este é meu corpo que é partido por vós. Verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, nossas iniquidades, nossas dores. Agora vamos para frente. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O apóstolo Pedro reforça isso no Novo Testamento. Ele fala assim, ó, nós podemos ser curados pelas pisaduras de Jesus. Está aí. Ele pagou o preço. Tem um homem aqui em Porto Rico, chama de Diário, está velhinho. Ele fazia campanha de milagres nos estádios, muitos paralíticos levantavam nas campanhas dele, era muito, muito, muito. E uma noite ele pregando no estádio, Jesus não curou nenhum. E ele falou assim, eu preciso de 2 irmãos que gostam de orar e que sabem orar, para orar comigo. Falou para o pastor da igreja, falou assim, nós vamos passar a noite para Deus revelar o que aconteceu. Eu tenho esse testemunho dele. E eles foram para a oração na vigília. Saiu lá da cruzada, não cruzou, nenhum foi curado, eles foram para a vigília com 3, ele mais 2. E foi orando. E o que aconteceu, Jesus? 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 E aí quando foi lá para as madrugadas, quase 5 da manhã, Jesus mostrou para ele a visão da cruz. Jesus crucificado, ele viu. Igual Isaías aí. E quando ele falou que ele viu Jesus sendo crucificado, antes de morrer, Jesus retorcia e gemia por causa da dor dos cravos e a dor das pisaduras. Ele viu Jesus. E aí ele falou assim que, ele perguntou para Jesus assim, mas por que não teve cura? Jesus falou assim, porque você está dependendo da sua circunstância para orar pelo povo. Aquele dia ele estava dependendo dele, da unção dele, alguma coisa dele. E Jesus falou assim, eu já paguei por todas as enfermidades daquele povo. Olha para mim. E ele falou assim, a partir daquele dia, ele nunca mais duvidou que Jesus curava. Por isso que todas as campanhas de milagre, tinha paralítico, tinha cego, ele falou assim, eu já paguei pela doença do povo. Pode ir lá amanhã e fazer, no outro dia, só cheio de milagre. Jesus mostrou para ele o significado da cruz, o preço, a dor que ele passou. A dor que ele passou por você, a dor que ele passou por sua família, a dor que ele passou para te salvar, a dor que ele passou para te perdoar. Verdadeiramente fala aqui, ó, que ele levou sobre si nossos pecados, nossas iniquidades, nossas transgressões. Todo dia você peca, todo dia você erra, todo dia eu peco. Mas verdadeiramente ele pagou por isso. He paid the price. Mas nós queremos carregar de novo, ou depender de nós mesmos. Por isso que quando eu falo de fé, é fé. Eu, como homem, sou homem. Estamos lançando $100 mil para comprar esse tempo, mas já pensando aqui na minha cabeça o plano meu. E Deus falou assim, não vai funcionar. Porque eu já faço um plano assim, como é que eu vou resolver isso? Mas não é. Você sabia que é? Você fala assim, irmão, nós vamos fazer assim, se não der certo assim, a gente pede emprestado ali, faz aqui, tá ali, vende isso, compra aquilo. Aí, esse é o plano humano. Entendeu? Agora, fé é você falar assim, vamos entrar. Deus é que vai fazer o milagre. Não sei como é que vai ser feito isso. Não sei, só Deus. Mas, infelizmente, nós humanamente, às vezes, fazemos segundo as nossas projeto. Entende? Então, quando você entende na palavra de Deus aqui, o sacrifício de Jesus, ele falou assim, ó, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Aí depois ele pega o cálice e apresenta aos discípulos e fala, este é o meu cálice. Esse cálice é o cálice do meu sangue. Presta atenção nisso aqui. É o cálice do meu sangue. O sangue de um novo testamento. Um novo pacto. O velho pacto
era com animais. Por isso que testamento, na nossa linguagem, às vezes você não entende muito bem não. Mas testamento aqui significa pacto. O velho pacto e novo pacto. Velho pacto, o homem era justificado temporariamente pelos animais de sacrifício. Novo pacto, justificado por um único sacrifício perfeito que Jesus já fez e é por fé. Só isso. Você não precisa comprar, você não precisa pagar, só crer. E receber de graça. Novo pacto, lá em Hebreus, o sangue de Jesus não é como o sangue de touro que tinha que ser oferecido ano a ano, não. Uma vez só foi oferecido diante de Deus e pagou, quitou, libertou, entrou o reino. Você, quando recebe essa revelação no teu coração, você é justificado diante de Deus pelo reino, para entrar no reino do Senhor. Então, o sangue de Jesus, nós somos comprados por Ele. Pedro também fala, nós somos comprados não com ouro e prata, mas nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Eu não sou meu. Eu não sou dono de mim, sou servo. Por isso que outra coisa que eu quero tem que obedecer, você tem que obedecer servo. Servo não manda. Servo recebe ordem. Você já viu servo ser mandão? Servo ser orgulhoso? Não, servo é sempre humilde, recebe ordem, obedece. Nós somos servos. Porque eu fui comprado. Se você não aceita que você foi comprado, então você não é crente. Porque todo crente é comprado. Jesus comprou com seu sangue. Gente de todas as raças, Paulo fala. Todas as tribos, de todas as cores, de todas as classes de pessoas. Aquele que crê, Jesus comprou, resgatou, comprou com seu sangue. Então, se o sangue que foi passado lá já impediu do anjo da morte não passar e não tocar naquela família, você toma posse nessa manhã. A minha família está coberta pelo sangue do Cordeiro. Eu creio no Senhor Jesus, será salvo em minha casa. Minha família está coberta pelo sangue do Cordeiro. É um mistério aqui. Agora Jesus, então, ele faz o sacrifício. Vai para a cruz, morre, derrama seu sangue. Para nos comprar, para nos purificar e nos abençoar com essa promessa. Depois, no terceiro dia, que tiraram ele, enterraram, ele ressuscitou. E eu estava lendo hoje à tarde, em 1 Coríntios, assim, ele ressuscitou para provar. Paulo ele fala assim, para provar que ele era a primícia de muitos que iam crer nele. Pode o mundo falar o que quiser. Pode falar, eu sei que Jesus vai arrebatar a igreja. Eu sei que eu não vou morrer. Eu sei que eu vou ressuscitar. Se for vivo, melhor. Se não for, vou morrer e vou ressuscitar. Mas eu só sei de uma coisa. A Bíblia fala, a morte não tem mais poder sobre mim. Porque eu fui comprado pelo sangue de Jesus. E eu creio na vida eterna. Eu creio. Eu creio que existe uma vida eterna. Eu creio que Deus existe. E o reino de Deus é perfeitamente engrenado dentro do seu tempo. Dentro do seu tempo. Eu estava reclamando com Deus esses dias para trás. Eu falei, Deus, o Senhor não poderia ter me trazido um pouco antes? Falei para Deus, eu falei, olha, se eu tivesse talvez convertido uns 10 anos atrás, lá no Brasil, ou se eu tivesse nascido um pouco antes, parece que mudava um pouco a história da minha vida e a história da igreja. E o tempo parece que já faz 20 anos que eu estou esperando uma promessa aí, Senhor Jesus. Está demorando. Não dava? Deus usou uma pessoa e falou assim, eu te chamei para esse tempo. E o tempo não chegou ainda do que eu tenho na tua vida. Eu falei, nossa, como é que demora? Mas sabe por quê? Porque nós estamos apressados. Nós não entendemos o propósito de Deus. Deus falou para esse tempo, para essa época, para esse propósito. E você também está aqui hoje, porque você está dentro do tempo de Deus. Está dentro do tempo de Deus. Vai chegar teu dia. Vai chegar a tua hora. Vai chegar o dia que Deus vai te abençoar, vai chegar o dia que vai mudar, vai chegar. O duro é que nós achamos que Deus está demorando. Mas quanto mais Deus demora, mais eu sinto que eu preciso aprender. Mais eu sinto que eu preciso aprender. Sabe por quê? Porque cada dia nós estamos sendo transformados por Deus. O Jesus, ele sabe, Deus sabe trabalhar na nossa vida, ele sabe o tempo perfeito.
Eu costumo falar aqui para os irmãos, não rir, mas é verdade. Aquela onça subiu em cima do rancho do meu pai, porque Deus mandou. Tenho certeza. O meu pai era sócio de um homem lá no Paraná. Eles compraram um monte de terra lá, fizeram a trilha, fizeram uma serraria no meio de 5 quilômetros só de mato para entrar na onde eles montaram a serraria. E ia desbravar o mato de fora para dentro. Então era um monte de terras de mato. Meu pai comprou lá, e o plano do meu pai era ficar lá uns 10 anos. Vendendo tora para Poços de Caldas. Com menos de 6 meses, 1 ano, a onça foi lá. A onça correu em cima do meu pai, de noite. E lá é o seguinte, a venda era para fora do mato. Meu pai foi buscar as coisas lá, escureceu e veio de noite. A onça em cima. E aí eles ensinaram para ele, os nativos, assim, ó, quando a onça vem, o senhor pega um monte de ramos, né, de árvores com bastante ramos, e vai arrastando, que ela nunca pisa, gato não pisa em cima de coisa que está andando. Por frente ela não vem. Ela nunca ataca por frente, porque tem um cachorro junto também. Então, o senhor faz isso que ela não te pega, até chegar na tua casa. E ele falou assim, que a onça seguiu ele dentro do mato uns 4 quilômetros. E a onça para lá, passava para cá, a onça ali, e ele lá, morrendo de medo, porque o pai é medroso. Morrendo de medo. Comigo e a mãe. A mãe, como foi criada lá, minha mãe não tinha medo. Minha mãe foi criada no meio do mato. Ele achou ela lá. Aí o que aconteceu? Ué. Ele achou minha mãe lá. Minha mãe era filha de bugre. Você não sabe de onde eu saí. Isso é plano de Deus. Minha mãe era filha de bugre. Por isso que ela nasceu no meio do mato. Sem mãe. Criado com um monte de irmãos. Meu pai achou, casou com ela. Aí o que acontece? Tá lá. Quando chegou para dentro de casa um rancho. O rancho era feito de pau, assim, de pau fininho, amarrado com coisa, e com sapé, né? Quando eles entrou para dentro, não deu tempo do cachorro entrar, porque a onça veio. Ele bateu a porta, e a onça ficou correndo em volta do rancho com o cachorro, e aquelas gretas assim, o pai viu o tamanho da onça, e a onça quase pega o cachorro, e o cachorro vinha na porta, a porta deixando, ele dava outra volta. Vinha na porta, dava outra volta. E o cachorro, aí ele ficou com dó do cachorro, ele falou assim, vou abrir, ele marcou lá, quando o cachorro veio, ele abriu a porta, o cachorro entrou, ele pá, fechou. A onça pegou e subiu em cima da casa. Só que quando a onça subiu, o pau era fino. O pau que segurava o meio aqui, era fino. E envergou e ficou. Quebra ou não quebra? Quebra ou não quebra? E a onça, se quebra, cai lá dentro. Estou falando a verdade, aí nós começamos a história. E ele com a cartucheira daquela que enche, assim, demora para fazer aquilo lá, que falhava. Se desse o tiro e falhava, assim, se eu der o tiro e falhar, a onça cai e eu fico desarmado. Até encher, ela mata. Ele falou assim, posei lá, sem dar o tiro, até amanhecer, a onça saiu e foi embora. Aí quando a onça saiu, ele falou para Maria, amanhã mesmo nós estamos indo embora. Aí me levou, fui lá para Poços de Caldas. Projeto de Deus. Para mim criar lá e outro ambiente, outro sistema, senão não ia vir para cá nunca. Então Deus está no controle da situação, Deus sabe das coisas. A tua vida, Deus está no controle. Deus sabe de tudo, tudinho. Não tem jeito de escapar da mão de Deus e também não tem jeito de matar você na hora do tempo. Se você servir a Deus, se você pôr Deus, invocar o Senhor e clamar ao Senhor e reconhecer que Jesus é o Cordeiro de Deus, que Jesus morreu no teu lugar, comprou você. E hoje te prometeu a ressurreição. Eu creio que Jesus vai nos arrebatar. Eu já tive visão do arrebatamento, sem nunca ter lido a Bíblia, com 14 anos de idade, não sabia nem que existia igreja, não sabia morar, fui criado na roça, lá falando para vocês. Eu tive uma visão, e juntou as estrelas no céu, assim, lá na roça, fiquei em pânico. Juntou as estrelas e escreveu assim, Jesus está voltando no céu. Escrito assim, eu estou falando, eu vi isso. Levantei e falei, mãe, Jesus está voltando. E a mãe falou, o que é isso, meu filho? O que está acontecendo? Você sonhou? Isso aí não, eu vi. E eu não sabia que existia igreja, não sabia que existia arrebatamento, não sabia que Jesus estava voltando. Eu pensava para mim lá o seguinte, eu nasci, vou ter que morrer, e depois Jesus já falava para mim, Jesus está voltando naquele tempo, mostrando um sinal, eu vivo, eu existo, você vai me reconhecer depois e vai entender. E sabe o que aconteceu uma vez? Eu estava lá em Boston, termino agora. Eu estava lá em Boston, na terceira escola bíblica, assim que tinha convertido, e ir lá buscando
um pastor pregando e foi falando do sonho, você que teve sonho. De repente ele apontou para mim, você que teve esse sonho, assim, assim, assado, você vai participar desse sonho. Falei, estou dentro do arrebatamento. Estou falando diante de Deus. Ele apontou, se você que teve esse sonho assim, assim, assado, você vai participar desse sonho. Eu falei, vou participar do arrebatamento. Jesus está voltando. Sabe por que eu estou pregando essa noite um pouco sobre esse resumo de Jesus, como fosse a Páscoa? Para você entender que é muito mais além do que você vê por aí. O reino de Deus existe, é claro, perfeito. E quando você entra nele, você agora já é comprado, protegido, guardado, e Deus vai lapidando o resto. E se você for mau crente, vai ficar mais anos no deserto. Fica dando mais volta. Mas se você for um bom crente, Deus começa a mover mais rápido. Depende de você. Nós vamos orar agora. Eu tenho várias pessoas que precisam de oração. Nós vamos orar para essa senhora, que ontem a avó estava desesperada, mais que a mãe. Ela até disse que se desse ela estaria aqui hoje, mas não pôde, pelo que eu vi. Nós vamos interceder. Nós vamos interceder. Quando você vai interceder, eu falei, você tem que colocar no lugar da pessoa. Você tem que falar, se fosse o meu filho, a minha filha, ou se você que não tem filho ainda, se fosse uma irmã, um pai, a mãe, o que você estava fazendo? O câncer na Letícia, numa semana, deu uma dor na perna, a dor na perna inchou a perna, pensou que era uma coisa normal, né? Ali 2 dias deu uma dor aqui no pé do olho, inchou o olho, foi no médico, foi checar. O médico viu o tumor aqui, foi checar a perna, tumor, nos ossos, câncer nos ossos, na coluna. Está com colete, porque já abalou a coluna, trincou, sei lá, ela não pode ficar mais em pé. Uma semana. E nós precisamos orar. Nós não podemos abrir mão assim fácil, não, vai morrer, não vai morrer não. Não pode. É aí que você tem que entrar como crente, não vai morrer. Eu creio nisso, no desafio das pessoas de Deus, assim, não vai morrer, em nome de Jesus, não vai. Quando você entra na batalha espiritual e você começa a profetizar sobre a pessoa, vai, Jesus vai fazer um milagre, Jesus vai fazer um milagre. Nós vamos profetizar sobre esse assunto. Vamos interceder, vamos orar. Se alguém também está doente, precisa de milagre, precisa de alguma coisa, vem aqui rápido que nós vamos terminar. Só 5 minutos de oração. Tem alguém que precisa de oração? Vem rápido aqui, nós vamos orar com você. Senão, intercessão, nós vamos orar rápido. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo. Dá para cantar o Divino Companheiro lá, Levi? Eu estou desde ontem com esse hino no meu coração, Divino Companheiro do Caminho. Quem é o que anda conosco é Jesus. Espírito Santo, toca. Pode chegar mais para cá, aqui nós vamos orar, irmãos. Espírito Santo, toca. Os que estão aqui, tudo é enfermidade? Nós vamos orar. Irmão Cláudio, também no Brasil, vamos orar por ele, intercedendo. Irmã Fátima. Irmã Fátima. Vem um de vocês representar aqui, ó. Irmã Fátima, alguém. Vamos orar. Tua presença sinto, Lord.
Começa a buscar. Começa a buscar. Começa a falar com o Senhor. Começa a falar: Jesus, divino companheiro do caminho, me ajuda. Toca. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Mestre, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Eita, Senhor, já se faz tarde. Toca, Espírito Santo. Tens meu coração para pousar. Mais da tua presença, Espírito Santo. Rompa cadeias. Em mim morar da permanente. Mais da tua presença. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Holy. Flua, Mestre. Flua, vai curando, vai curando. Vem, Jesus, vem tocando, Mestre. Vai tocando os teus filhos. Vai tocando os teus filhos, Senhor. Vai tocando os teus filhos. 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 Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Toque, Espírito Santo, vai tocando. Mais a tua presença, mais a tua presença, mais a tua presença, mais a tua presença. Mais a tua presença, mais a tua presença. Mais a tua presença. Mais a tua igreja, ora, 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 ora. Pede a presença do Senhor aqui. Invoca a presença do Senhor. Traz o reino de Deus para baixo. Mais a tua presença, mais a tua presença, mais a tua presença. Mais a tua presença. Os pastores ajudem a pôr as mãos. Mais a tua presença. Espírito Santo, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Em nome de Jesus, vai tocando, vai rompendo toda barreira, toda adversidade. Nós lutamos, Senhor Jesus, pela fé. Pela fé na tua palavra, nós liberamos a milagre, liberamos a unção do Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus, nós liberamos a unção que rompe, nós liberamos a unção que rompe em nome de Jesus. Vai tocando, toque Espírito Santo, vai tocando em nome de Jesus. Liberamos a tua presença, nós batalhamos pela fé no teu nome, Jesus. O Senhor nos diz para nós irmos no teu nome expulsar os demônios, no teu nome curar os enfermos, no teu nome, Senhor Jesus. O Senhor confirmava a palavra. Libera a palavra de cura, de libertação aqui agora, em nome de Jesus. Libera a palavra de cura e libertação em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toque, Espírito Santo, fogo da tua presença, vai queimando toda a enfermidade, fora em nome de Jesus, fora em nome de Jesus, fora em nome de Jesus. A unção está aumentando, fora em nome de Jesus, toda a enfermidade, fora em nome de Jesus, fora em nome de Jesus, fora em nome de Jesus, fora em nome de Jesus. Toque, Espírito Santo, toca mais a tua presença, cura, toda a enfermidade vai embora em nome de Jesus. Flua. Toque, Espírito Santo, 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 em nome de Jesus. Flua. Mais a tua presença. Flua. Flua agora, Espírito Santo. Flua. Choraga. Choramamama. Flua, Espírito Santo. Flua em nome de Jesus. Toca. Mais a tua presença, toca, Espírito Santo, toca. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, toca nesse menino mais forte. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, eu ministro sobre ele em nome de Jesus. Eu ministro sobre ele, Pai, em nome de Jesus. Eu ministro sobre ele, Pai, em nome de Jesus. Vinícius, fogo. Fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo, fogo, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ungimos em nome do Pai e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca, Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito do Senhor, toca na estrutura, Senhor, em nome de Jesus. Toda a estrutura do seu corpo seja tocada pelo poder do nome de Jesus. Mais a tua presença, mais a tua presença, mais a tua presença, mais a tua presença, Espírito Santo, mais a tua presença. Flua, Espírito Santo, flua, Mestre, em nome de Jesus. Flua, Mestre, em nome de Jesus. Flua, Mestre, em nome de Jesus. Flua mais a tua presença. Flua mais a tua presença. Mais um minuto, continuando. Flua mais a tua presença. Flua. No corpo, corpo é o templo. Corpo, seja tocado. Corpo, seja tocado. Nenhuma enfermidade permaneça. Seja tocado em nome de Jesus. Mais a tua presença. Mais da tua presença. Em nome de Jesus eu rejeito, expulso toda enfermidade, todo o mal, toda causa, em nome de Jesus. Fora em nome de Jesus. 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 Oh, aleluia, 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 aleluia. Toca, Espírito Santo, toca na tua serva, Espírito Santo. Mantenha curada para a tua glória. Mantenha curada para a tua glória. Mantenha curada para a tua glória. Mantenha curada para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, ministramos aqui agora por intercessão. Cláudio seja curado, Pai. Em nome de Jesus. Opera, Senhor, milagres. Opera, Senhor Jesus, nessa hora. Em nome de Jesus. Opera, Pai, em nome de Jesus. O seu corpo. Em nome de Jesus. A cura. Manda agora, Senhor, a cura sobre o corpo do teu filho lá no Brasil. Em nome de Jesus. 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 Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Só da Igreja Capaz do Senhor, amém? Bom, primeiramente quero agradecer a Deus, né? Que realmente, se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. E depois gostaria realmente de agradecer a todos os irmãos e irmãs, né? Eu realmente recebi muitas mensagens, text, Facebook, e-mail. Então, foi muitas mensagens. E todas elas, quase todas, me falaram a mesma coisa. Que realmente eu senti forte no meu coração. A maioria me disse que desejaria que Deus realizasse o mais profundo do meu coração. E o mais profundo do meu coração é ter meus filhos aqui comigo. Eu peço as orações de vocês. Porque eles são tudo para mim. Então eu agradeço a igreja pelo carinho, amor. Realmente vocês tocaram meu coração. E o que eu posso fazer é orar para Deus abençoar todos, né? E que Deus continua colocando esse amor de vocês pelas nossas vidas. Porque não é fácil a gente estar aqui e saber que nós temos filhos que não estão. Então eu agradeço a Deus, porque eu sei que Ele que tem me sustentado. Eu não falo muito aqui na frente, muita gente não sabe, mas meu esposo já expressa todas as vezes, né? Então eu realmente não tenho falado nada, mas eu creio que a maioria que me conhece aqui sabe o tanto que meu coração dói, tanto quanto o dele. Tá? Ele não é exclusivo, eu também tenho passado dificuldades nessa área, mas eu tenho certeza aqui que tem muitos irmãos orando por nós, se não todos, não sei, mas eu creio que Deus está ouvindo a nossa oração e já tenho visto melhoras, graças a Deus, e uma das melhoras já é ver meu filho ir para a África. Isso já vai ser um grande presente para nós. Mas eu agradeço os irmãos e só queria ler aqui. Gostaria de ler só uns versículos, os irmãos não precisam abrir a Bíblia. Que está em Provérbios 18, 24, que diz assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se,
mas há amigos mais chegados do que um irmão. Então eu sinto isso no meu coração. Eu sei que aqui tem muitos amigos mesmo, amigos mais chegados que irmãos. E Deus que me deu, eu tenho certeza disso. Por isso eu quero já agradecer a cada um de vocês pelo amor, pelo carinho, pela compreensão. Amém? Deus abençoe os irmãos. Obrigado por tudo. Eu tenho só que agradecer realmente, porque as minhas lutas passam para ela. Então, quando eu estou muito atacado, ela também leva junto as lutas, né? Então, às vezes, muito pressão, muito problema, aí passa para ela. Então, ela está carregando junto com nós a cruz que Deus nos deu. Agora, eu estou vendo que meus filhos, Deus está trabalhando, e hoje eu falo para os irmãos: se o meu filho não tivesse parado de vir na igreja, eu não seria o intercessor que sou hoje pelos filhos dos outros. Entende? Então, às vezes Deus permite certas coisas para a gente ver o que é o filho dos outros. Porque até um ano atrás, quando as pessoas me ligavam assim: ora para o meu filho, ora para minha filha, está passando isso aqui, eu orava assim: meu Deus, abençoa, guarda, proteja. Agora não, agora é o contrário, agora já entra na luta junto, né? Então, quando as pessoas me ligam: ora para isso, aí nós vamos orar mesmo. Uma hora, meia hora, até Deus responder, porque a gente vê o quanto que é difícil, sabe? Então eu sei que Deus está trabalhando na vida do André, Thalita, e vai chegar a hora que Deus vai mover, e eles vão, né, fazer a parte também que Deus tem para eles fazerem, no reino do Senhor. Cada um tem um chamado. O André, eu sei que Deus vai usar ele de alguma forma, né? As filhas também, cada um no seu chamado. Então tem que esperar o tempo. Eu peço aos irmãos que orem por eles e nos ajudem em oração. Vamos orar para minha esposa. Eu só queria dar um recado também para os irmãos que marcaram o horário com o dentista, o Dr. Diego. Ele vai estar aqui no sábado que vem, tá? E cada um já tem o seu horário, mas se vocês esqueceram, pode me perguntar que eu tenho tudo anotado. Ele abriu uma exceção também para quem quiser no sábado à noite, tá? Então, se ainda tiver alguém que queira esse horário, pode me procurar. Amém? Deus abençoe. Vamos orar agora. Segunda-feira tem reunião, então, os membros e líderes, por favor, venham. Quinta-feira, campanha. E nós vamos estar ministrando na próxima semana Santa Ceia. Os irmãos, por favor, estejam aqui. Tinha mais uma coisa que eu estava lembrando aqui, deixa eu lembrar rapidinho. Tem que preencher isso aí hoje. Quem vai nesse encorajamento, lá o pastor Dantas, tem que ser hoje, porque eu tenho que passar para ele, está me cobrando. E tem ali ainda uns irmãos que não deu nome, que falaram que ia. Por favor, faça a sua matrícula e faz que eu vou passar o seu nome para ele, fazer a credencial lá no dia. Vai estar muito bom, vocês não vão perder. É uma benção, os que podem ir, né? É quinta à noite, sexta o dia inteiro, sábado à noite, sexta à noite, sábado o dia inteiro. E começa no dia 20, 18 ao 20. 18 ao 20, né? É 18 ao 20, tá aqui. 18 ao 20. Então, faz para mim que hoje eu vou levar essa ficha aí, quem não fez, depois aí tem que fazer direto. Então nós vamos agradecer a Deus aqui agora, vamos orar com minha esposa. E amanhã eu vou estar ministrando na igreja do pastor Darley, cedo e à noite, culto de missão, eles vão estar nos ajudando, fazendo um trabalho lá. E lá em Bridgeport, o pastor Marcos vai ministrar lá, Marcos Cury. Então eu peço aos irmãos também que apoiem o trabalho de manhã, cedo, à tarde, os cultos, né? Vamos estar orando. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo, Deus, abençoe essa igreja, esses irmãos que puseram aqui os seus nomes das suas famílias, ó Pai. Deus, eu peço um avivamento nas famílias, eu peço restauração, ó Deus, em nome de Jesus, de cura, de libertação. Os jovens, os filhos, ó Pai, está nas Tuas mãos, nós apresentamos a Ti. E nós rejeitamos, ó Pai, os propósitos, as setas do diabo, ó Deus, e pedimos que a juventude receba um avivamento, Pai, que unja esses jovens, unja a liderança, pastor Lázaro, pastora Cíntia, Senhor, para, ó Deus, trazer um avivamento para essa juventude, ó Deus, em nome de Jesus, nós ministramos, ó Pai, sobre essa juventude, usa um para passar para o outro, ó Deus, para trazer jovens para a Tua igreja.
Nós reclamamos a juventude para o teu reino, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, nós ministramos sobre a minha esposa aniversariando. Dê-nos graça, sabedoria, saúde para fazer a tua vontade, Pai. Eu abençoo a tua serva. Eu abençoo a tua serva, Senhor Jesus. No físico, no espiritual, no corpo, no emocional. Em nome de Jesus. Responda, ó Deus, as petições do seu coração. Esse ano nós pedimos em nome de Jesus. Também pedimos sobre essa campanha, Senhor, sobre essa igreja, sobre os projetos, sobre os cultos, ó Deus. Que a tua manifestação venha sobre nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Leva-nos debaixo da graça, da consolação do Espírito Santo e o amor de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.